Eu sou muito vaidoso, claro, nunca escondi isso, aliás. Qual é o artista que não é vaidoso? Todos. É uma profissão de vitrine, de exibidos. Você nasce querendo seduzir o mundo. As minhas mais lembranças de infância são muito mais da época do colégio interno no Brasil, onde eu chorava muito, era uma coisa assim excessiva, sabe? Era uma coisa de sensibilidade quase gay. Se você não tivesse uma média de notas superior a 5, você ficava preso o fim de semana. Isso me desesperava. Eu acho que isso é que me obrigou, na época, a ser bom aluno, porque eu tinha um medo de passar o fim de semana no colégio. Eu chorava muito. E até os professores me sacaneavam, porque diziam assim, quer ver como ele chora? Poeta, chora! Meu apelido era, sendo gordo, ter o apelido de poeta, eu acho que já é uma vitória. Chora aí, poeta. Aí eu puxava uma angústia e chorava. Eu fui estudar na Suíça quando eu tinha 12 anos e voltei com 17. Voltei porque os negócios do meu pai foram por água abaixo. A gente morava no Copacabana Palace, no anexo. Depois de morar lá, eu me mudei para um quarto alugado na Prado Júnior. Mas, graças a Deus, meu pai e minha mãe tinham um espírito muito jovial e muito quase que pré-hippie, porque eu me lembro de papai chegando em casa dizendo para minha mãe, olha, para amanhã já temos comida, depois da manhã eu vou sair para batalhar. Então como é que eu podia ficar com crise existencial diante desses pais tão soltos e tão abertos para enfrentar qualquer crise? Eu já era gordo. Gordinho eu acho que é quase que preconceituoso o gordinho, porque a pessoa é gorda ou não é. Gordinho já deixa de ser gordo, né? Filho único. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos. Então, é claro, que mãe e pai, tudo que eu fazia já era aprovado de cara. Pelo fato de sempre ser gordo, eu preferia ser conhecido pelo espírito do que pelo físico. Então, eu era muito exibido. O Rio, na época, era a capital da República. Então, aquilo era um caldo cultural efervescente, porque tinham os políticos e os artistas convivendo na mesma cidade. Então, à noite, invariavelmente, eles se encontravam. Agora, eu era um moleque, não esquecendo que eu tinha 17 anos. Como é que começou a minha carreira? Eu acho que começou por acaso, eu acho que como tudo. Porque eu comecei, claro, que essa coisa de fazer as imitações, as sátiras, acabou me levando a lugar... Por exemplo, conheci o diretor Jorge Lely, diretor de cinema, no Gôndola, Leon Eliachar, que aí me levavam a algumas festas. Numa delas eu conhecia Tônia Carreiro, Paulo Otran e Adolfo Celli. Depois eu era amigo de moleque do Walter Clark, então diretor da TV Rio. Com 18 anos já tinha cargo importante, com 20 anos comecei a participar dos programas da TV Rio e finalmente, passado pouco tempo, eu vim para São Paulo. Eu vim descobrir São Paulo pela primeira vez, eu já era casado com a Tereza, eu tinha 22 anos e eu vim para passar 12 dias e fiquei 12 anos. Eu vim para fazer um programa do Dick Farney. O programa não emplacou, então eu comecei a fazer programas aqui e ali. Surgiu a ideia de fazer a Família Trapo. E deu certo. Eu acho que esse foi o primeiro grande sucesso nacional de televisão, foi isso, que começou em 66 e foi até 70. Mas eu saí um ano antes, porque eu assinei contrato com a Globo, onde estavam o Boni, que já me conhecia, de quem eu era amigo, e o Walter Clark. Então, em 1970, eu vim para a Globo.
Tem atores assim como Oscarito, que eu achava um comediante fantástico. O Jerry Lewis, sabe, eu gostava muito de assistir. Peter Sellers, que eu acho um ator e um comediante fantástico. Para mim, um dos 5 maiores comediantes característicos do mundo, Peter Sellers, como Chico Anísio também. E, claro, evidente, os tradicionais, como o Chaplin. O Chaplin influenciou a vida de todo mundo, porque sempre me fazia rir, me fazia chorar. Eu sou um chorão de marca maior, com coisas comoventes, com tristeza, não. Eu não me vejo refazendo os mesmos personagens com a cara de hoje, os personagens que eu fazia nos anos 80. Não sinto isso, sabe? Não tenho nada contra programas de quadros, de sketches de humor. Mas não é mais o que me impulsiona, não é mais a minha. Eu acho que eu descobri também, sem querer, a grande vocação da minha vida, que é o programa que eu faço hoje, que é a coisa que me dá mais prazer, mais alegria de fazer, sabe? Que eu me sinto muito vivo ali. A maior atração do mundo para mim é o bate-papo, é a conversa, o talk show, e o talk show em particular também, você conversar e ter uma pessoa que converse bem com você. Nossa, eu acho que é dos prazeres mais gratificantes que existem. Eu fiz vários personagens escritos pelo meu querido Max Nunes, pelo Wilton Marques, que estamos juntos até hoje, e até Haroldo Barbosa, e meus. Aqui chegou uma hora que era por exemplo, Capitão Gay, eu me lembro que eu tive a ideia do Capitão Gay, acordando no meio da noite, por que é que não tem um herói de gibi viado, meu Deus do céu? Tem de tudo, não tem um gay. Aí eu pensei, o Capitão Gay, eu levantei da cama para escrever o quadro. A partir daí, nós todos escrevíamos o quadro. Foram mais de 200 personagens. Então, eu não sei. E tem uma característica curiosa, é que poucos personagens meus tinham nome. Eram mais conhecidos pelo bordão ou pelo quadro. Deste povo onde eu piso, deste solo... Não, contrário. Deste solo onde eu piso, deste povo que eu amo. Que calçou. Sai rei! Saudade, eu não sou uma pessoa saudosista, mas nem um pouco, sabe? Então, acho que eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu quero fazer. Na minha vida, tudo que eu fiz foi tomando riscos. Sem ter até consciência, só tenho consciência disso depois da coisa feita, né? Quando eu tive a proposta de mudar de canal, o fator decisivo foi a possibilidade de fazer o talk show. A gente terminou, no fim do contrato, eu falei com o Boni, meu amicíssimo, que na época ficou um ódio, né? Claro. Porque eu falei, não, eu quero, aí não é nem uma questão salarial, é que me abre a porta para um tipo de programa que eu sei que eu quero fazer. Nunca tive essa coisa esquemática, programada, sabe? Vou fazer assim, vou fazer assado. Não, era fazer mais do que pensar. Aliás, eu devo dizer que fazer o programa diário foi ideia do Silvio. Ele falou, não, esse aqui tem que ser diário. Eu falei, não, mas diário? Ou é diário ou não é, porque isso aqui, se for só uma vez por semana, não emplaca. Com intuição de tigre, né? Eu acho que tudo é linguagem de televisão, porque no fundo a televisão é um eletrodoméstico. O que importa na televisão é a qualidade do espetáculo. É uma transmissora, a televisão, uma grande transmissora. Você leva do local e mostra em casa. Ô, Tele, tu tá cuspindo no prato que comeu? Tu também foi ponta, Tele! Bota ponta na seleção, Tele! Eu não me assisto nunca. Eu tenho um pudor de me ver. Quando eu me vejo na televisão, eu chego a me achar gordo. Você vê que absurdo. Eu acho que na época da ditadura, a gente tinha mais liberdade de falar as coisas do que agora durante a época eleitoral. E é uma lei que não vai mudar porque interessa quem faz as leis. Eu sou um hipocondríaco de doenças exóticas.
beriberi. Eu nem sei o que é, mas tenho pavor de pegar isso. O medo da morte é um sentimento inútil. Você vai morrer mesmo, que adianta ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo. Citando meu amigo Chico Anísio, que perguntaram para ele: você tem medo de morrer? Ele falou: não, tenho pena. Impecável. Nada. Eu espero viver mais uns 50 anos para ver se eu consigo ver alguma coisa. Eu já estou firmando compromisso para daqui a 30 anos, então não dá para parar antes. Let's say if I punch my friend, so I will not punch him, I kick my friend, I can kick him from this land, even if it's a long distance, it's okay, because from the camera point of view, if he react well, he'll make me look powerful. If he react like slow, then So I have to react, okay. yeah, but you have your neck, and don't fall on the floor, don't hurt yourself, because I like you too much. Okay. Okay, so let's say you go. You're fast, is Great! You're flexible. Que ator. Eu também. Estamos os dois aqui felizes. Ah, meu Deus. Ô, Xuxa, como é que pintou um nome tão português, Maria da Graça? Tem português também na família? Não. Isso foi uma promessa que a minha mãe e meu pai, eles fizeram porque a minha mãe passou mal no parto, né? Aí meu pai disse que se tudo desse certo eu teria o nome de uma santa ou de um santo, Nossa Senhora das Graças. Porque lá em casa todo mundo tem um nome diferente. Posso falar? Deve, imagina. Então tá. Isso aqui pode fazer o que você quiser, Xuxa. Fala, como é que é? A mais velha é a Solange Aldaís. Ó, Solange Aldaís. Mara Rúbia. Em homenagem a Mara Rúbia, não? E Aldaís é porque minha mãe chama Alda, meu pai chama Luísa, ele juntou. O outro é Cirano Rajabaglia, de Cyrano de Bejerra, e o Rajabaglia não sei onde é que saiu. Cirano Rajabaglia? O outro é Vladimir Elisaldo. E eu sou a única Maria. Escapou então do nome, né? A minha mãe queria botar o nome de Morgana, Morgana Sayonara ou Ivan Ejandrei, mas... Como é que era o outro? Ivan Ejandrei. Ivan Ejandrei. Mas aí meu pai fez essa promessa e acabou ficando Maria da Graça. E foi atendido, você teve uma sorte que Ivan Ejandrei, já pensou? Agora com vocês, Ivan Ejandrei. Ô, gente. Não, e aí agora tem o Xuxa no meio. Agora como é que foi o Xuxa? Porque o Vladimir, que ele odeia se chamar de Vladimir. Vladimir? A gente só chama de Vlad. A minha mãe chegou em casa e falou pro meu irmão: olha aí, eu comprei um neném, né, pra você ficar brincando, pra ele não ficar com ciúmes e tal, que ele só tem 2 anos e meio mais do que eu. Aí ele falou: eu sei, mãe, é minha Xuxa. Aí a mãe falou: não, o nome dela não é Xuxa. Mas a minha mãe, como não queria também o nome, ela não quis falar qual era, eu não sei. Na dúvida, ela ficou: não é Xuxa. Ele é sim, é minha Xuxa. E quando falavam Xuxa, olha pra cá, eu sorria, bebezinho, e ficava rindo. Então, pra tirar foto minha, as pessoas me chamavam no nome de Xuxa pra eu sorrir. E você gostava? Gostava. Xuxa. Tanto é que no colégio eu só assinava Xuxa. Na minha chamada tinha o meu nome, entre parênteses, Xuxa, porque eu não atendia por Maria da Graça, Meneghel, só por Xuxa. Que boa ideia do Vlad. Do Vlad. Vladimir. Parece Vladimir, chamado por português, né? Vladimir. E aí o Xuxa colou mesmo, né? Quer dizer que desde pequenininha... Desde que eu nascia. Já era a Xuxinha. Xuxa. Que deu nessa Xuxa toda aqui, maravilhosa. E aí, Xuxa, no Rio de Janeiro, você nasceu aonde? Nasci em Santa Rosa, fronteira com a Argentina, no Rio Grande do Sul. E veio quer dizer, você é gaúcha da fronteira, legítima. Quase caindo já pro outro lado, porque Santa Rosa era tão pequenininho, quando eu vim pro Rio, ela não tinha no mapa, agora já tem, de tanto eu falar, eles botaram. Nem no mapa tinha, Xuxa? Não tinha no mapa, não. É bem pequenininha a cidade mesmo, perto, tem um Porto Luceno, e logo no Porto Luceno você pega a barca já pra ir pra Argentina, né? Já é grudado com a Argentina. Mas você veio direto de lá pro Rio? Você foi direto de lá pro Rio de Janeiro? Foi. Meu pai foi transferido de lá do sul pra cá, porque é militar, né?
E aí a gente veio parar em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ficamos só um mês lá, porque a casa era mal assombrada. A casa era mal assombrada mesmo? Era. Qual era a assombração que tinha lá? Eu não sei se as pessoas que não queriam que a gente ficasse lá ficavam assombrando a gente. Os vizinhos faziam barulhos à noite. Tanto é que a casa tinha bastante quarto, mas os 5 filhos dormiam tudo no mesmo quarto, que a gente morria de medo. E caiu um lustre na cabeça de uma pessoa lá, que no dia que meu pai foi assim, um lustre na sala, tinha, sabe aquele lustre cheio de penduricalho? Sabe? Caiu na cabeça do cara, abriu tudo. Aí eu fiquei no maior medo, suei tua mão. Não tem importância, pode suar à vontade. Aí todo mundo ficou com medo de morar lá. Aí depois a gente foi para Bento Ribeiro, que é subúrbio do Rio, que é perto de Marechal Hermes, de Deodoro. E lá eu fiquei minha infância toda, minha adolescência também. E aí, quando é que você começou a trabalhar? Começou a carreira de modelo, Xuxa? E eu vou contar uma coisa que acho que ninguém sabe. Que eu fazia figuração no Vivo Gordo. No tempo do Planeta era ainda. No Planeta, não era o Vivo Gordo, era no Planeta. Eu fazia, eles chamavam a menor, né? Aí eu era a única. Eu ia lá assinar, pois é. A menor, Xuxa, quietinha no cantinho ali. Grandona, mas quietinha. Já era grande, né? Era magrinha, assim, grande. Depois já era uma beleza, né, Xuxa? Tu acha? Eu acho. Tu acha? Acho mesmo. Eu comecei com 16 anos. Eu comecei com fotografia, aí depois eu fui fazer passarela normal, os passos normais de uma modelo, né? Fiz passarela, depois da passarela fui convidado para fazer televisão, mas nesse tempo eu fiz figuração no Planeta dos Homens. Dos homens. E aí aos 20 anos eu entrei na Manchete. Você chegou a fazer o Planeta 2 anos, né? Não, foram meses. Foram acho que uns 6 meses. Foi uma temporada só? Foi só uma temporada, acho que foram 6 meses só. Não deu pra ficar muito tempo, porque teve alguns problemas lá dentro. Não é mesmo? Depois te conto. Conta, não pode. Isso é uma coisa íntima nossa. Ô, Xuxa, e aí, na Manchete, como é que veio essa ligação com a criançada? Hein, Xuxa? Bem, mas primeiro, as pessoas que sabem, que se recordam, quando eu entrei com 20 anos, eu entrei não entendia nada, sabe, de televisão. Eu entrei e realmente na vontade de aprender alguma coisa, o desafio de fazer uma coisa nova, mas eu não sabia nem o que eu ia fazer. Tanto é que eu fiz o contrato de 1 mês, depois aumentei para 3 meses, depois para 6. E quando eu conheci a Marlene, que eu fiz um contrato de 1 ano. Mas até então eu só fazia assim, sabe, eram cabeças, não tinha um programa. Eu sentava e tinha que ler piadas do Pedro Bloch. Sabe, criança de cada uma, do livro do Pedro Bloch. Era ótimo, mas tinha umas que não tinham muito graça, a não ser se você visse a coisa acontecendo. E eu tinha que contar isso, eu não achava graça, dizia que eu não achava graça, que eu não estava gostando. Então as cabeças ficavam realmente sem graça. Assim, Aí eu acabei fazendo uns programas assim chatos. Eu não tinha produção, eu não tinha produtora, eu não tinha roupa, eu não tinha estúdio, era um estúdio pequenininho, me trocava num banheiro, eu já estava, sabe, não querendo mais fazer nada. Foi aí que conheci a Marlene e comecei a ganhar um estúdio, um cenário, comecei a ganhar roupas. Você conheceu a Marlene depois de estar na Manchete o quê? Uns 6 meses? Não, já tinha 1 ano. Já tinha 1 ano. Eu tinha quase 1 ano, uns 9 meses para 1 ano, por aí. Porque a Marlene, como produtora, foi importantíssima Nossa! Hoje eu sempre falo para as pessoas que o show é ela e eu sou a Xuxa, sabe? O show da Xuxa, assim, é uma mistura que a gente fez, assim, que realmente deu certo. Porque eu não tinha absolutamente nada. Aliás, para ela trabalhar comigo já foi um sufoco. Porque ela trabalhava com o Maurício Sherman. E o Maurício Sherman sempre falava para ela, Marlene, vai lá conhecer a Xuxa, investir. Porque, como é que eles falavam? É uma pessoa que a gente está investindo muito, né? E aí ela disse, eu não vou. Acho ela loira, burra, chata, eu não quero conhecer essa mulher, não quero trabalhar com ela. Foi muito difícil ela chegar perto de mim para falar comigo, sabe? Então, depois quando eu conversei com ela, que eu passei para ela todas as minhas dificuldades, o que eu precisava, tudo. Depois de 1 semana, eu já estava começando a entrar roupa no meu camarim. Quer dizer, eu já não tinha mais aquele camarim, eu realmente tinha um camarim, já comecei a ter cenário. E quem foi que teve a primeira ideia de levar você para fazer um programa para criança? Você lia... Maurício Sherman. Foi o Maurício.
para você ler as coisas do Pedro Bloch e tal? Foi Maurício Sherman. Eu fui fazer um programa chamado Etc. com o Ziraldo, onde tinha vários entrevistados, e um deles era o Maurício Sherman. E ele ficou me olhando. Ele disse que eu tinha alguma coisa de Peter Pan, algum negocinho, não sei se eu tava roupa de couro, uma coisa desse gênero. E ele achou que eu também não tinha a idade que eu aparentava, né? E brincando, ele disse: eu gostaria de tentar com você fazer um trabalho para criança, mas era na Bandeirantes, ele era da Bandeirantes na época e era o TV Criança. Aí eu fui conversar, mas eu não falei com ele, falei com o assistente dele, e o assistente disse, eu fui com a minha mãe, ele disse: mas você não pode entrar com a sua mãe, a gente tem que conversar sozinho. Aí eu já não fiz o programa. Já sujou o negócio. Então. Aí eu já não fiz o programa na Bandeirantes. Aí quando ele foi pra Manchete, ele me perguntou por que eu não tinha feito. Eu contei a história, né? Ele ficou todo sem jeito, falou: não, mas agora tu vai falar comigo, não vai falar com mais ninguém. Tu quer fazer? Aí e pode trazer sua mãe. É vermelho. A Marlene, quando começou a trabalhar com você, ela já chegou dizendo isso: ó, Xuxa, eu não queria trabalhar com você porque acho que você é uma pessoa burra, que não tem graça. Você já chegou jogando a coisa assim, ou isso é uma coisa que você veio saber que ela veio te contar muito depois? Não, eu fiquei sabendo depois só, porque a Marlene é de falar pouco, aliás, ela não fala, a gente talvez se entende ou dá certo, porque ela é bem diferente de mim, né? Eu falo muito, ela fala o essencial, não, sim, talvez, não, ela fala mais. Não, ela fala muito? Não, ela fala muito. E tanto é que ela nem olhava pra mim, né? Quando ela me conheceu, ela veio assim e falou: meu nome é Marlene Matos. Você baixou a cabeça e falou: o que você quer? Com papel, assim, comigo, disse: fala logo que eu tenho coisa pra fazer, né? Aí eu falei: eu quero cenário, eu quero isso, eu não tenho nada, eu não tenho roupa. Ela ficou anotando, falou: tá bom. E saiu. Assim. Aí depois... Toda a vida. Aí depois começou a vir tudo. Depois de uma semana, tudo que eu tinha pedido começou a chegar. E aí? Não, muito não? Muito não. Quanto? Também deve falar bastante. Quanto? Ou não? Não, ela fala mais custa. Custa tanto. Custa. Agora, é verdade, Xuxa, que quando você começou a fazer o programa com as crianças, que você não gostava, não curtia muito de estar com as criancinhas ali? Não tinha muita paciência? Não. Ou é boato que corre? Não, isso é uma coisa que as pessoas realmente vão falar sempre, porque é o seguinte, eu não tinha paquitas na época, era só eu que fazia o programa e, claro, eu não tinha um número de crianças como eu tenho hoje, mas eu tinha umas 20 crianças, ou 30, e era eu que falava, segurava aqui, falava não passar na frente da câmera, e era não sei o quê, e eu que escolhia para as brincadeiras. Então hoje as pessoas falam que as paquitas que empurram as crianças que não tratam bem, era o papel que eu fazia. E claro, uma mãe que gostaria que o filho participasse de uma brincadeira, eu não escolho, ela sai dali dizendo: ela não gosta de criança porque ela não escolheu meu filho. Ela tem o direito de falar isso. E eu sou um pouquinho bruta, eu sei que eu sou porque eu falo com as mãos, o filho de italiana, aquela coisa, mas eu nunca fui capaz, nunca fiz isso. Não, acho que você vira criança, quando você está com as crianças, você vira no mesmo clima da criança. Né? Sei lá, a criança faz oi, eu faço oi também. Se abater, então eu faço, sabe? Mas eu acho que é uma maneira carinhosa, do meu jeito. Não, eu acho super integrado. Você vira criança, você está falando com... Peraí, mesmo na época da Manchete, você tinha que fazer tudo, quer dizer, quase que fazer uma diretora de estúdio ali, né? Chega pra lá, não, agora entra você. Que é a coisa natural do jogo, né? Não, eu ficava: ai, meu cabelo, não pisa no meu pé, não pisa, sabe? Eu falava assim pra eles, eu tenho a gravação lá em casa. E um dia eu tava falando eu vou ficar em pé, tá? Pra fazer a cena. Eu tava fazendo um programa, aí eu tava com a perna aberta falando aqui assim, e tinha um menininho de cabeça assim, erguida assim, olhando. Aí eu falei assim: o que você tá fazendo aqui? Aí ele, sabe, numa boa, saiu, começou a conversar com o menininho ali e tal. Isso acontecia muito, eles vinham, batiam assim, apertava aqui pra ver se era de verdade. Deve acontecer muito, eu imagino. Pois é, então era alguns pais também. E eu fazia: não faz isso, tira a mão daqui, isso tá no ar, assim, eu tenho essas fitas. Eu falo: ai, não põe a mão aí, ninguém sabia onde, o que era. Tira a mão daí, menino, aí não. Vem cá, quanto é o teu dia de trabalho, tua semana de trabalho, Xuxa? Porque é uma coisa que parece muito uma brincadeira, né? No ar, de repente. Mas conta um pouco a tua semana de trabalho, como é que é? Quantos shows por semana, por exemplo? Olha, normalmente eu costumo fazer assim, eu gravo terças e quartas na Globo, das 2, eu chego ao meio-dia, começo a gravar às 2 da tarde e vou até às 10 da noite com criança, gravo 3 programas por dia e das 10 às 2 da manhã eu faço sorteio, isso na terça e na quarta. Das 10 às 2? Das 10 às 2 da manhã eu faço sorteio. Aí, na quinta-feira eu sempre faço alguma coisa como foto, propaganda, né, dos produtos e tal.
sexta-feira eu viajo, faço show no sábado, show ao vivo no sábado e show ao vivo no domingo e volto na segunda. Então, eu não tenho dia livre, bem dizer, né? Normalmente eu durmo 8, 10 horas por dia. Isso é batata. Eu posso trabalhar o quanto for, as pessoas já sabem disso, mas para dormir, eles armam um jeito de eu dormir essas horas. Vem cá, e tempo pra namorar? Como é que fica, Xuxa? Não tem, tô sozinha. Tá sozinha? Tá carentinha? O que vocês estão rindo, gente? Vocês acham que eu tô brincando? E negócio com o Neco, não deu? Não deu, com o Beco não deu certo. Como é que você chama? Beco? Beco, ele acelerou e foi embora. Ele acelerou, tá acelerando até hoje. Não deu certo, mas porque não tinha tempo, porque ele também correndo para um lado. Pois é. Quando ele corria, eu tava saindo, quando ele saiu, eu tava chegando. Que desencontro. Quer dizer que ele encontrava mais com o Alan Prost que com você. Olha, vamos dar um tempinho aqui, de um segundinho, eu vou chamar o ponteirinho e a gente vai continuar conversando, porque há tanto tempo que eu queria ter você aqui que a gente vai bater mais papo. Solta o ponteirinho, Villain. Vim. Eu tô indo agora dia 20 de abril. Eu tô indo pra Argentina primeiro, vou fazer um programa diário lá na Telefé. E vou, em final de abril, início de maio, eu vou pra Espanha, faço na Telecinco um semanal. E eu tô lançando os discos, os filmes também lá em espanhol. Primeiro começa com Super Xuxa, depois vai o Lua de Cristal. E já vou lançar o segundo disco, também dia 25 de abril, né? 25 de abril o segundo, que o primeiro já foi muito bom também. Então a gente já tá lançando, já vai começar a lançar o segundo. E como é que vai fazer para fazer o programa em espanhol lá? Como é que é? Você grava lá, faz lá? Como é que é? Eu vou agora eu vou pra Argentina, agora dia 20. Você já fala espanhol, né? Falo um pouco, tô tendo aulas, mas eu saio falando. E sendo gauchinha, quer dizer, aquilo já tá... Fica mais fácil. Né? Já Fica tá mais... na cabeça. Fica mais fácil. E as crianças, elas querem entender mais, sabe? O meu portunhol, elas fazem o possível para entender. E querem deitar muito no chão para ficar olhando. Elas não estão nem aí. Como é que é baixinho lá? Barrito? Barritos. Los bajitos. Los bajitos. As músicas ficaram lindas, tem muita música assim, ficou, até eu particularmente acho até mais bonito que em português. O Pneu por Você ficou Louquita por Ti. Não é bonitinho? Louquita por Ti é bonitinho. Canta um trechinho, só assim, da letra. O sol despertou tempranito e amar es la orden del corazón, quedé loquita por ti. Aí vai. E esse fenômeno de você não sendo cantora vender mais do que... Puxa vida. Qualquer cantor ou cantora no Brasil, como é que é isso? Como é que... Não só no Brasil, lá fora também. Eu pensava que as pessoas acabavam comprando disco aqui, ou vendia como vendia, por causa do programa, né? Mas eles nem conhecem ainda o programa e tá uma loucura, uma loucura. Eu fui agora, fiquei só 2 dias na Espanha, 3 dias e fui receber o disco de platina lá, né? E tá lançado há pouco tempo. No Chile foi recorde de vendagem, foram 8 discos de platina em 3 meses. Como é que você é chamada no Chile? Xuxa mesmo, se eles falarem Xuxa não funciona, é palavrão. Xuxa é palavrão? Mas... O que é? Fala pra mim no ouvido aqui, só assim. É mesmo? Tem o Felipe aqui que é chileno, que tá horrorizado lá. Xuxa. Não é? Xuxa, mas tem que falar Xuxa, não pode falar Xuxa. Xuxa, não. Mas eu falei pra eles que meu nome não é Xuxa, é Xuxa, que nem o Michael Jackson vem aqui, a gente não vai chamar ele de Michael Jackson. Né? A gente vai Cala a boca, Felipe, não se meta. Que coisa! E a Xuxa, dona de empresas, como é que você consegue... quantas empresas tem o teu nome hoje em dia? São 6. Que são? Xuxa Produções, Beijinho Beijinho, Xuxa Discos, a Fundação Xuxa Meneghel, a PQT e... De filmes? E uma. Não. O Bicho Comeu não, é parte, não conto como empresa. Bom, tem uma de filmes, né? Como é que chama de filmes? Quê? Xuxa Turismo. Xuxa Turismo. Essa moça... É minha RP, a Mônica. Trabalha eficiente, a moça decorou. Tem que falar em mudo e surdo pra eu. Xuxa Turismo.
E a Xuxa Turismo, você pega as crianças, você pessoalmente vai... Quantas vezes já foi à Disneylândia? Eu já fui umas 6 vezes, mas eu não vou com as crianças, não. Tem o seguinte, no roteiro diz que tem um dia surpresa. Esse dia surpresa, eles fazem uma festa só para as crianças. Se eu posso, as crianças não sabem disso. Se eu posso, nessa festa eu apareço. Aí, sabe, mas é raro, é muito difícil. Mas às vezes acontece. Mas tem criancinha que vai seco para ver você? E a Xuxa, qual é o dia surpresa aqui? Quando é que vai ter aquilo do dia da surpresa? Eu sei que não é a Xuxa não, cadê ela? Hein? Não, porque na hora que a gente faz essa coisa, as pessoas falam que eu não vou aparecer nada, sabe? Nem pode usar o meu nome nisso, sabe? Não tem como. E os produtos que tem o teu nome associado, são quantos hoje em dia? Um monte. Olha, são mais de 50. E você tem que fazer comercial de todos eles, né? É raro eu não fazer. Quando eu não faço, é alguma criança vestida, parecida comigo, citando. Porque sempre o Lincoln Olivetti que ele faz. O Lincoln Olivetti, não é. O Washington Oliveto, perdoe-me. Deus o livre, foi lá pra música, lá pro outro lado. Tá vendo, Washington? Meu nome ela não troca, entendeu? Mas olha aqui, aliás, você tá uma gracinha de coelhinho da Páscoa. Ah, eu adorei fazer propaganda. Coisa mais bonitinha. Eu comi mesmo um ovo inteiro. Comeu um ovo inteiro? Comi um ovo inteiro. Eu fiz a metade brincando e a outra... Aquele grandão? Comi inteiro. Coitadinho. Foi duro fazer. Ô, Xuxa, você deu uma entrevista dizendo que você é uma mulher super bem sucedida, é um sucesso não só artístico, como financeiro, uma mulher que nesse sentido está inteiramente tranquila, e de repente você dá uma entrevista se dizendo carente. Né? Tô carente, tô... Mas eu tô legal. Como é que fica isso, Xuxa? Ah, eu tô, né? Você tá se sentindo carente mesmo? Tô, mas eu tô trabalhando, tô de olho, tô à procura, porque eu acho que é difícil para qualquer pessoa que não tem a vida que eu tenho, encontrar alguém e ficar legal, ficar sério, sabe? Ter os filhos, casar, sei lá o quê. Imagina pra mim, né, que eu não tenho muito tempo. E eu sou uma pessoa difícil também, eu sou muito desconfiada. Eu não sei, talvez seja pelo fato de eu trabalhar com o sentimento verdadeiro. Uma criança olha pra mim com o olho cheio de lágrimas, eu te amo, eu sei que é verdade. Aí chega um grandalhão pra mim, eu te amo, entra aqui, sai ali, eu não acredito. Não sei, sabe? Então eu sou exigente, eu realmente sou, mas e também não acredito muito nas pessoas. Meu pai ficou 33 anos com a minha mãe e se separou assim, sabe? E eu fiquei sempre na dúvida, poxa, se meu pai fez isso com a minha mãe, separou de uma maneira feia também, traindo a minha mãe, por que também isso não pode acontecer comigo? Eu tenho que me calçar, tenho que me cuidar, né? Mas também quem não arrisca não petisca, não acho? Mas eu tô... Imagina se der certo 33 anos, já não é uma maravilha? Nossa! Você não deu certo, pois é, fiquei casado 33 anos só. Não, é claro, mas eu acho que da maneira, esses 33 anos até então, né, eu acho... Não sei, eu acho difícil um relacionamento a dois, mas eu tô tentando, eu tô de olho. Mas você acha, por exemplo, que num casamento, tá? Quem é que corre mais risco de sucumbir a outras tentações? É você ou é o marido? No meu caso, eu acho que seria o marido, porque ele vai ficar, a não ser que ele tenha um trabalho parecido com o meu, porque ele vai ficar pouco comigo, sabe? Eu vou viajar muito, porque eu não vou deixar de trabalhar para ficar com ele, sabe? Eu não vou... Deus o livre, imagina, depois eu vou jogar na cara do cara que eu deixei de fazer as coisas que eu queria para ficar com ele. Então, não, claro, vai ser uma junção, Então, eu acho que vai ser difícil para ele. E eu, por eu ser ciumenta, possessiva, eu vou culpar o cara, sei lá, de algumas coisas, de algumas olhadas. Você é muito ciumenta? Eu sou. É mesmo, né? Sou bravamente ciumenta, até com meus bichos. Sei se o cachorro me olhar demais para uma visita, eu sou daí, vem pra cá, senta aqui. Tá, assim mesmo? Eu sou ciumenta. E possessiva, brava. Mas pode arranjar um namorado, um marido que de repente seja da mesma profissão, que viaje, que... É o jeito. E depois ele vai olhando para essa beleza, para essa Xuxa toda, você acha que ele ainda vai ter tempo de ficar... Olha, menina. Pois é, mas se você tivesse que arrumar um namorado pra mim, se você pudesse escolher, quem que você escolheria?
falando sério. Animados. Eu não sei, isso vai ter que ser, eu não sei, porque não precisa ser necessariamente uma pessoa pública. Não, claro que não. Eu acho que tinha que ser gordo. Xuxa, eu não sei, porque é difícil você escolher pra você, imagina escolher pra outra pessoa, é mais difícil aí. Pois é, mas de repente tá tão perto que eu não vejo, você tá vendo, você é uma pessoa tão... Pode ser, mas no caso... Não, eu já tô casado, senão eu tinha um bom nome até pra você. Que coisa. Ei, Lourinha. Mas é verdade que você é muito chorona, Xuxa? Sou. Ixi, sou chorona. Quando eu faço programa, faço show, e alguma criança... Alguma criança fala assim, alguma coisa que me emociona, vem aquele carocinho aqui, o olho enche de lágrimas, sabe, respiro fundo aquele negócio, sabe, é uma coisa... Eu quero me segurar, eu não quero ficar assim, mas eu sou manteiga derretida. Se eu tô ouvindo uma música, as Paquitas agora terminaram o disco dela, né? Eu tô ouvindo a música, eu começo a me arrepiar, sabe, a música, e eu começo a ficar... E vem um negócio aqui, eu saio, vou passear, porque que coisa boba, né? Qualquer coisa eu choro. E uma criança, às vezes, se me aperta muito, eu começo a chorar, é uma bobeira. Tem dia que eu fico mais sensível. Mais sensível. Mas mesmo assim, quer dizer, você também tem uma tendência pro riso e pra alegria muito grande, né? Quer dizer, uma coisa que vai para um lado, vai pro outro. É verdade. E você, apesar de estar fazendo tudo isso, ainda vai ter tempo de fazer mais um programa de televisão? Um programa de humor? Vou fazer à noite. Superstar. Superstar ou Superstar. É o Boni que escolheu o nome, né? E vai ser uma vez por semana? Uma vez por mês? Vai ser uma vez por semana, à noite. Ou vai ser... Bem, a gente ainda não sabe ainda o certo, porque eu preciso fazer pra ver também, né? Como é que vai ser tudo. Mas vai ser eu fazendo... Usando a minha brincadeira, que eu sempre gostei de fazer, caracterização, sabe? Fazer uma superstar, uma mulher que tem um programa, vou fazer o papel da empregada também, que se mete em tudo. E a ideia surgiu do Daniel Filho. Aí conversando com o Boni e tal. Aí o Chico Anísio que fez o primeiro rascunho. Tá tão bonito, tomara que saia tudo legal. Quer dizer, você ainda tem um entusiasmo grande pelo trabalho, né? Quer dizer, pintou uma coisa nova... Eu quero fazer, é um desafio pra mim isso, né? Porque, claro, imagina, as pessoas não vão poder olhar e dizer, nossa, ela tá querendo ser atriz agora. Não é assim, é uma brincadeira, sabe? Uma coisa que eu quero fazer, porque inclusive, eu tava sentada ali, uma menininha falou assim pra mim, ela, não sei a idade dela, mas ela já é grande, ela disse, eu gosto muito de você, admiro o teu trabalho. Eu sei que as pessoas estão crescendo, sabe? Eu já tô trabalhando há 7 anos nisso, e eu sinto falta de fazer alguma coisa pros adolescentes, pras pessoas que estão crescendo, que gostam de mim, sabe? Que de repente fica naquela, vou ver show da Xuxa, mas, né, não vão ter... Mas tem muito marmanjo que vê o show da Xuxa. Não, né? eu sei, não só marmanjo, tem vovô, que ele mostra o maior carinho pelo meu trabalho, não só pelo trabalho, por mim como pessoa, mas eu sinto falta de fazer uma coisa a mais, sabe? Mas eu não quero mudar de público, as pessoas não podem pensar que eu tô querendo fazer isso pra ver... Deixando o público vai pegar Não, inclusive quando eu faço entrevista lá fora, as pessoas falam, você tá trabalhando pra criança há tanto tempo, e aí, você vai mudar de público, como quem diz, quando que você vai crescer, quando que você vai pro público? Eu comecei trabalhando pros adultos, e eu escolhi o público que são as crianças, e esse público eu não vou mudar, sabe? Eu não quero mudar, eu amo o que eu tô fazendo. As pessoas podem até falar que eu vou continuar falando que eu não gosto de criança, mas eu amo o que eu tô fazendo, sabe? Eu gosto muito, eu quero fazer muito mais ainda. Xuxa, muitíssimo obrigado pela tua presença. Bom, os editores costumam dizer que o meu programa é um dos grandes promotores da venda de livros no país, o que me deixa muito, muito satisfeito. E também achei que era justo eu promover o meu livro dentro do meu programa. Você é um dos que mais vende livros. Por isso, hoje, eu estou nervoso, porque, em vez de eu entrevistar, eu convidei uma pessoa para me entrevistar, que é um tremendo entrevistador, jornalista, escritor e bonito. Também, que isso também ajuda. E ele vai me entrevistar sobre o livro As Esganadas. Ninguém melhor para fazer isso do que ele, meu amigo Pedro Bial. Venha pra cá!
manha toda. Nossas entrevistas, hein, Jô? Aquela da piscina foi em 83, coisa assim, 83, 84. Mas Depois você estava teve dentro da você- piscina, eu estava fora. Não, você estava dentro. Agora eu pode tava fora, contar. suava. Eu era o Jô Suave. Não, você estava com a água por aqui. Não, aquilo foi da maior simpatia. Depois também, quando você tinha um programa de livros, né? Por ocasião aí, eu acho que mais do Getúlio. Foi, exatamente. Eu preciso alertar o público, né? Porque que não se deixa enganar pela aparência fofinha, bonachão. Pois esse é o autor intelectual de crimes horrendos, Mas só com requintes de crueldade. no papel. Só no papel. Mas não deixa de ser autoria intelectual. Quer dizer que você tentou vender essa história para o Rubem Fonseca e ele passou a bola de volta? Não, isso foi o Xangô. Mas foi o Xangô, foi o primeiro. O Xangô é que ele passou a bola. Eu disse assim, eu não vou saber, foi o primeiro. Ele falou, não, senta e escreve. Aí eu sentei, escrevi, e aí numa entrevista o Luiz Fernando Veríssimo perguntou, por que você não passou essa ideia para um outro amigo seu? Não pensou nisso? Mas nesse não, nesse aqui também eu não teria coragem de sugerir uma ideia em que matam gordas. Pois é, há uma distinção evidente no livro entre gordas e gordos. Gordos versus gordas. Existe isso? Não chega a ser... Não, tanto que um dos detetives é um português que é gordo. Que é chave na história. Tobias Esteves. Tobias Esteves. Tobias Agora, Esteves. são gordas lindas, eu quero dizer, porque para não parecer que ele mata porque são gordas, porque não são bonitas, não. São gordas lindas, mas ele tem uma fixação em matar gorda. O tipo... Bom, ou abalofadas, Tem uma ou as série. corpulentas, atoucinhadas, sebáceas, chorumentas, sem falar dos olhos porcinos. É bonito isso. Aquele olhinho bem... Quem sabe olhos porcinos aí? O que é porcino? O Olhos... Zé Vilca, certamente, Porquinho. Eu tô suando aqui de nervoso. de porquinho, hein? Eu tô suando de nervoso aqui. Nervoso porque... Ah, Jô. Eu quando eu tô aí, eu fico calmíssimo aqui, que eu fico nervoso. Tá onde a sua bunda mora? Ela só mora aí graças a pessoas como você que sentam aqui, senão... Tá certo. O título é um achado, As Esganadas. O título, para você como escritor, é a primeira ou a última coisa que você põe? Olha, nesse caso foi a primeira. Mas o Xangô foi a última, né? Porque é um título tão esdrúxulo, Xangô de Baker Street. Aliás, eu sempre brinco isso com o Ziraldo, que o Ziraldo me disse assim, um livro com esse título não vai vender um livro. Aí quando acabou de vender, quando estava nos 500 mil, eu liguei para ele para agradecer a sugestão. Agora, esse aqui foi de cara, quando eu falei as gordas que se entupiam de comida e tal, digo, e que morrem por causa disso, inclusive, né? Ficam esganadas. Então, pintou logo as esganadas. Eu tinha pensado também uma coisa semelhante, assim, nem me lembro, mas quando pintou as esganadas, eu falei, é isso aí. Eu me arrisco a dizer que é o seu melhor livro. Obrigado. O Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, ele está com grande expectativa e não acho que é por acaso. Quando eu achei muito bonitinha a frase que o Luiz construiu para falar da mulher dele, da Lilian, disse que ela editou a minha cabeça. Quem edita a sua cabeça, Jô? Olha, tem uma editora que continua editando a minha cabeça, sempre que é a Flavinha. Nós estamos separados há alguns anos, mas como o Vilker criou uma frase maravilhosa, é uma separação que não deu certo. Vocês se veem assim numa base quase diária, né? Ou pelo menos uma vez por semana? Não, a gente se vê pelo menos 1 ou 2 vezes por semana e a gente se fala diariamente, né? Por telefone. Ela me critica muito. Demais até. Ela é a sua primeira leitora ou é o Wilton? Não, ela é juntamente com o Wilton, são os dois primeiros leitores. Porque são os dois leitores, talvez, mais pentelhos que eu tenho, né? O único que é mais pentelho ainda
é você quando leu o Xangô. Que na primeira edição ele foi me entrevistar e disse assim, tem um erro de concordância aqui na primeira página. Eu me arrependo tanto, achei tão... Não, mas não adianta. 150 mil exemplares vendidos. Tem um erro de concordância na primeira página. Mas aí na segunda edição dos Corrigido. outros... Mas eu tenho vergonha quando eu lembro disso. Não, mas não tem. Agora, você fez um negócio nesse livro? Porque passa por várias fases de revisão. Depois, Márcia Coppola, que é da Companhia das Letras, que ela é... O Hélio Gaspar disse que ela devia ser ministra da Economia, porque ela não deixa passar nada. Deixou passar, que não adianta, não adianta. Você constrói essa história das esganadas de um jeito muito curioso, porque numa história de assassino, a grande pergunta é quem matou, como matou. Você, na terceira página, você diz em minúcias, em detalhes, tudo sobre o assassino, qual era o método, as maquinações, a origem da loucura dele, da psicopatia. É porque tem dois tipos. Agora eu vou saber o que tem nessa caneca. Tem dois tipos de livro policial. Tem um que é o livro de mistério, como era o Assassinatos da Academia, que você só descobre quem é o assassino no final. O outro é o livro de suspense, o thriller, como O Silêncio dos Inocentes, todos os filmes e livros do Hannibal, que você já sabe quem é o assassino. Mas o suspense é ir descobrindo como é que ele vai matando, como é que ele vai acabar, como é que vai terminar aquilo. Mas o importante é a trama, não descobrir quem é o assassino. Porque geralmente o livro de mistério, Agatha Christie é especialista nisso, né? Mas chega uma hora que começa a se repetir, pelo menos na minha cabeça. E geralmente você engana o leitor, né? Para conseguir chegar no final, sem revelar quem é. Então, dessa vez, não. Eu botei o assassino, sobretudo que eu achei que o assassino, mal comparando como o personagem do Hannibal, o personagem do assassino era fascinante demais. Aí foi tomando conta do livro de Hélio. De fato Você disse que você tem a história pronta na cabeça, e só quando você tem a história pronta na cabeça, você senta-se para escrever. Mas, e aí, sentado ao computador, não aparecem surpresas? A pesquisa é antes de fazer a história? É durante, vai... Peraí. A pesquisa é a coisa que eu mais gosto. Você já tinha a ideia da história de um assassino em série. Que matava gordas. Que matava gordas. Aí você senta seu computador e vai... Bom, o ano vai ser 1938. Foi o ano que eu nasci. Exatamente. Aí comecei a ver... Que eu acho que é uma época também do Rio de Janeiro, que era a capital da República, e que era uma cidade efervescente, interessante, com a política, com a ditadura terrível do Estado Novo. Então tinha todo um ambiente para acontecer crimes horrorosos em que a polícia dizia que reinava maior calma em todo o território nacional. Agora, aí a pesquisa é o seguinte, você vai atrás, sei lá, de qualquer detalhe musical. Aí você começa a pesquisar sobre tal música. Aliás, nisso eu apurrinhei muito o Derico. O maestro eu apurrinhei menos, porque pro Derico eu ligava mesmo de madrugada, não interessa e tal. Mas, e o Derico também tem a dona Mercedes, mãe do Derico, tem o mesmo nome da minha mãe, que é craque, é professora de piano, sabe de tudo, né? Então eu pegava uma coisa no computador, e aí você vai ficando doido, porque uma coisa te leva a outra, de repente você está longe daquilo que você pesquisou. Outro que me ajudou... O Xangô, quando você fez, você tinha uma equipe de pesquisa, de pesquisadores. Agora você não precisa mais... da Costa, e tinha todo o pessoal da equipe de pesquisa da editora Abril. Na época eu escrevia na Veja, e aí eu alugava eles demais. Porque ainda não existia o Google, né? O Google realmente... é uma facilidade. Não, e vou te contar, aliás, recomendo para quem quiser ler o livro do Jô assim, As Esganadas, eu li com o computador ao lado, e cada canção, cada música, cada peça musical, eu ia no YouTube
e ficava lendo ao som da música que era da música da sequência. Porque são sequências, você escreve cinema. Fez um filme, olha. Vem com trilha sonora já o livro. Nisso também, na área da ópera, quem me ajudou muito foi o Caio, que trabalha aqui conosco, é jornalista, e que entende muito de música e é fascinado por ópera. Aí quando eu fui pesquisar o Wagner, a ópera, eu também descobri coisas que eu não suspeitava, porque eu não sou um seguidor de ópera. Então, a primeira vez que estreou a ópera, a grande ópera, a série do Anel do Nibelungo, etc., que a obra completa tinha 15 horas. Já pensou você sentar a bunda num teatro? Só a abertura de algumas centenas de compassos, como é que é? 4 minutos? 4 minutinhos antes de abrir a cortina. Eu já tinha ido para casa, realmente. O Lula teria dormido nos 2 primeiros minutos. Aí eu dou razão a ele. Na pesquisa você acaba acontecendo coincidências, assim, você escolhe um ano e aí as coisas, uma coisa começa a puxar o fio para outra. Muito. E, por exemplo, eu não vou dizer para não revelar a surpresa. Então não vou dizer. Mas eu tô querendo estragar a surpresa, ou pelo menos atiçar a curiosidade. Não, por exemplo, você vai procurar um tipo de luta, acaba descobrindo outra. Você vai pesquisar uma música, acaba descobrindo outra. Você quer saber sobre impressões digitais, aí você descobre coisas que... Incrível. Como é que era o nome do neurologista que criou a lobotomia em Portugal? O Egas Muniz. Egas Muniz. Que o único... eu li aquilo e falei, não, isso é verdade ou é invenção? É verdade. As coisas mais absurdas do livro, você vai pesquisar, são todas... todas fatos. O Egas foi o único português a ganhar um prêmio Nobel de Medicina, que inventou a lobotomia, que era uma cirurgia feita com um picador de gelo e um martelo, aqui no lobo frontal, pá! E aí o sujeito ficava... Há até a ilustração de uma paciente. As ilustrações, como é que você trabalhou as ilustrações do livro? Que são pontuais, são poucas, mas... Era um marketing. Olha aqui a lobotomia. Olha, lobotomia. Olha que simpatia. Depois fica calminho. Uns não chegam a ficar tão calmos porque ele tomou 7 tiros de um paciente e não morreu, ficou de cadeira de roda e continuava a ensinar. O Egas? O grande Egas. E tinha uma coisa que, aliás, não está no livro, logo depois teve um americano que gostou disso e inventou o lobotomóvel, que era o seguinte, ele ia no automóvel com essa aparelhagem, que era muito simples, e ia de estado em estado fazendo lobotomia nas pessoas. Você vê que coisa prática. O jeito ficava idiota, assim. Lobotomia a domicílio. Ou em domicílio, como se gosta, como se fala hoje. Outra coisa, síndrome de Nagali. Totalmente... Verdade. Fato, verdade. Não fala muito dela. Eu gostei tanto para descobri-la. Então vamos falar do cactus tocha peruana. Que maravilha aquilo. 10 vezes mais mescalina do que o peiote. A tocha peruana. Você viu que eu já ouviu falar na tocha peruana? Eu vi, sim, relativo a sexo. E a galhofa? A galhofa. Sensacional. A galhofa. Acho que galhofa é zombaria, não é, não. Galhofa é um wrestling, wrestling português. Que é feito de uma maneira... Criado transmontano, luta transmontana. E a luta tradicional. Quais são os dicionários que você consulta mais? Sinônimos, analógico, durante a escritura? Acho que sinônimos. Porque às vezes você pensa uma palavra, eu não sei se te acontece isso, você também escreve, a palavra não vem, aí você começa a pensar em sinônimos, o que pode ser, o que pode, como é que fica, e aí você acha um sinônimo, né? E aí você por esse sinônimo, você sapeca no dicionário de sinônimo e você aí descobre a palavra que você estava pensando. Era isso. Mas agora eu não quero mais, agora eu quero a outra. Também, às vezes também. Isso aconteceu mesmo em tradução. Você sabe que eu traduzi A Cabra ou Quem é Silva, que o protagonista era o Zé Wilker, e tinha lá Epifania. E eu fiquei na dúvida, a gente chegou a discutir isso, o ensaio, se era Epifania ou Epifânia. Na dúvida, eu botei alumbramento. Pronto.
Intertrigens. Intertrigens essa eu fui lá no dicionário. Alguém sabe aqui na plateia? Intertrigem? Assadura. Coisa muito comum em gordas. E gordos. As gordas devem saber. Eu confesso que eu não sabia. Por exemplo, você sabia... Isso dá nas dobras, né? Gastrimargia. Essa não está nem no dicionário. Essa é literatura médica mesmo. Exatamente. Isso foi um pessoal que eu entrevistei aqui de autópsia, Instituto Médico Legal. Depois eu até agradeço no livro que sinônimo mexeu em de algumas... gula. Pecado que você nunca praticou. Eu nunca cheguei perto. Nunca chegou perto. Não. Eu como por vontade mesmo. Agora, quem é que arrisca aí o que é circuncisfláutico? Aristarco, cujo apelido é impublicável. É verdade. É um sujeito sorumbático, né? Um sujeito circuncisfláutico. Aquela figura... sorumbático, um pouco talvez metido, pretensioso. Taciturno, exato. Mas o apelido aqui é bom. O apelido, você pode falar nesse horário? Você pode tudo aqui. Não, eu li o livro e eu confesso que conforme ia chegando no fim, as minhas gargalhadas começavam a ficar mais altas. Aí ele apresenta um sujeito que é o Aristarco... Como é que é o sobrenome do Aristarco? Você lembra? Não lembro. Pois é. Ele é magro, sisudo. Trabalha numa funerária e tal. Também conhecido como cu de veludo. Porque ele era um gay muito delicado, muito... Que bonito isso, né? Ele só se soltava no carnaval. É romântico, lírico, cu de veludo. A criação dos nomes, João. Caronte, o homem que, para quem a morte era um meio de vida. O delicioso Tobias Esteves. Esses nomes. Vamos lá, mais um aqui. A deusa Diana. Todo mundo gosta muito da Diana, impressionante. Engraçado que eu achei, quando eu comecei a ler a Diana, o Jô se inspirou na Dalgisa Neri. Mas aí, páginas depois, a Dalgisa Neri aparece ao lado do Portinari e do Gustavo Capanema. E foi casada com Lorival Fontes, né? Antes com o pintor, né? Antes Ismael, com o grande Ismael. Depois, Agora, não. Grande Ismael, Ismael. O que acontece é o seguinte, ela acabou sendo uma mistura de várias mulheres da época, ou dessa época, ou parecida com essa época, foram as primeiras mulheres realmente libertas, soltas, apagou, mulheres que fumavam, minha mãe foi a segunda carteira de motorista do Rio de Janeiro, e fumava. A Luísa Helena, uma vez que disse que conheceu minha mãe, a Luísa Helena tinha 15 anos, e ficava olhando fascinada, porque ela conversava, fumava, era muito atirada. Eu acho que são todas essas mulheres da época que foram as primeiras mulheres que exerciam profissão de homem. Que não, e você faz uma homenagem, através da Diana, a uma figura muito linda e querida da cultura brasileira, que é a Maria Clara Machado, né? E é o pai dela. Diana está no Lamas, se não me engano, né, jantando, e vem uma menina pedir autógrafos para a Diana, porque gosta muito do que ela escreve, e a Maria Clara. E quando fala que é filha do Aníbal, a personagem Diana declara toda a sua admiração. Eu gosto muito, sabe do quê? Olha, eu gosto muito, o cara gostar da coisa que faz, eu acho que é primordial também. Isso é Jô Soares, gostar do que faz. Você é a cara de alguém que faz o que gosta, Jô. Um exemplo, aliás, para todo mundo. Acho que é o seguinte, é que eu digo de passagem, sobre Dulcina de Moraes, que era a grande atriz da época, uma das grandes atrizes da época, e seu marido Odilon. E o Odilon eu cheguei a ver representar, ele já com muita idade, mas ele tinha uma característica desde jovem, é que você não entendia uma palavra do que ele dizia em cena. Então ele fazia o reverendo Davis, né, na chuva, aí ele dizia, você não pode, porque não, prostituta. E você tinha que ficar assim para entender o que ele estava falando. Mas ele era belíssimo, era um gaúcho alto, bonito. Grande canastrão, então. Maravilhoso.
uma vez o Sérgio Porto falando de uma interpretação ruim de um outro ator da época, ele falou: todo Marlon Brando tem seu dia de Odilon. Por aí você vê realmente. Mas era fascinante, era uma figura que impunha respeito pelo tamanho, pela voz. Quando foi que eu... Nunca! E você ficava na plateia. A gente também... Um personagem inesquecível é o Otelo Batiscopa Cerejeira, o cantante rodapé. Com aquela... Posso falar que ele morre? Desde que você não fale como... Não, vou só dizer que é uma morte trágica e chapliniana. Final de Luzes da Ribalta. Eu não tinha pensado nisso. É um anão, que é o palhaço rodapé. Baixo e baixo na voz. Baixo. E que também canta. E eu adoro aquele personagem, adoro. Eu matei ele com uma pena. E teria sido... Pode falar o que ele teria sido o primeiro Alberi? Claro que pode, o primeiro anão. O Ouro do Reno, na primeira ópera do Anel dos Nibelungos, havia um anão escalado, só que nunca foi montado com um anão no papel. E você cria essa possibilidade. O Nibelungo era um tipo de anão. Gnomos, né? E nunca tinha, claro, até que descobrem ele, que é um cantor maravilhoso. Enfim, e aí tem que ler o livro, senão também fica muito fácil. João, você é um artista ultra versátil, joga nas 11, já fez de tudo, se expressa de todas as maneiras. O que a literatura proporciona para você que só ela? Eu acho que é o negócio de você se divertir sozinho. Porque quando eu escrevo, é uma coisa assim, não, é uma atividade solitária, claro. Mas ao mesmo tempo que você sofre, tem dias que você sofre, que é um inferno, tem dias quando você descobre coisas e aí vai tomando conta de você. É um jogo que você vai jogando com você mesmo e que vai tomando conta de você, né? Então você quer saber como é que vai continuar, porque às vezes você não sabe. Daí pinta um personagem que cresce, outro que some, e você vai ter que ir administrando isso. Então, eu acho que é a única forma, além da pintura, claro, mas não é tão intensa quanto você está no computador, que é uma ferramenta indispensável, para mim, pelo menos, é indispensável. É você e ele ali, não tem papo. Minha mãe, que escreveu um livro das memórias dela, refugiada alemã, né? Escreveu, depois dos 80 anos, escreveu um livro sobre a história dela. Ela dedicou ao Bill Gates. Eu jamais poderia ter escrito um livro se não fosse no computador. Não, é verdade, eu concordo. Das memórias. Deixa eu ver se a gente está falando há muito tempo já. Não, tá bom. Tá bom. Vocês não querem mais? Mais 5 minutinhos, senão vão me matar. Em vez de filme, bem que isso podia virar uma peça, né? Você fazer o papel do Tobias Esteves, de jeito nenhum. Tá muito magro para fazer o Tobias Esteves? Não, imagina. É um personagem que eu acho fascinante mesmo, saído direto da poesia do Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa, mas eu preferia fazer o anão. De joelhadinho. Mas eu acho que, sei lá, é mais cinema. Claro que é uma produção... Você escreve muito cinema, é como se fosse um roteiro pronto. Você é todo visual, imagético. É o jeito que você pensa e vê, interpreta a vida. Eu sempre faço um roteiro e vou do fim pro início, né? E depois é um ano... Você vem do fim pro início? Eu só começo a escrever quando eu sei como é que acaba. Como é que vai acabar? Agora, é um ano que tem Circuito da Gávea, com a primeira mulher participando... Tem Copa do Mundo. Copa do Mundo de 38. Como é que você apurou aqueles detalhes todos de Brasil e Itália na Copa do Mundo? Você inventou? Não. Aquilo é ipsis literis. Pelo seguinte, foi transmitido pelo Galiano Neto, que aliás falava numa velocidade absurda, e o pessoal de jornal, o pessoal do Jornal do Brasil, ia ouvindo e ia escrevendo na íntegra, lance por lance. E tem um site internacional, mas que tem jornais. O único jornal que tem do Brasil é o Jornal do Brasil. E o que agora, aliás, a Folha agora tem uma coisa de pesquisa sensacional,
que você pode pesquisar por palavra, cruzar informações. Esse não, esse é só como se fosse um xerox. Aí eu fui pro dia do jogo e tá lá, 2 páginas inteiras narrando o jogo inteiro e com fotografias. Então eu tive que pegar isso, conseguir destrinchar, porque como é escaneado, tem palavras que você não consegue pegar. E aí eu vi o jogo. Eu vi o jogo. O leitor assiste também, né? O leitor entra ali, tem um ritmo maravilhoso. O Melo Noronha é fluminense. É claro. Delegado responsável pela investigação. Agora, tem alguns detalhes que me tem a impressão que é da sua cabeça mesmo. Por exemplo, a mão antiga da Voluntários da Pátria, da Rua Voluntários da Pátria. É verdade. Da praia para o Jardim Botânico. Verdade. Ao contrário de hoje. Latim, foi de São Bento? Não. Aquele latim macarrônico que você inventou ali? Não, o latim macarrônico mas tem toda uma parte de latim que eu me socorri de um entrevistado, que ele vai ficar com ódio de mim, porque agora eu entendo que a pessoa, quando não lembra o nome, fica com raiva, que é um amigo do Caio, Mário Viário. Ainda bem que me disseram aqui no ponto. Mário Viário, que é professor de latim. Aí eu mandei primeiro umas coisas que eu mesmo tinha traduzido, e ele comentou com o Caio, essa frase eu não sei onde ele arranjou, mas isso é impossível, isso não faz o menor sentido. E aí ele me mostrou como é que seria, etc e tal. Umas frasezinhas, se você quiser fazer algum comentário. Essa daqui, mais vale ser solteirona em Sintra do que apedrejada inteira. Uma pérola de Tobias Esteves. É um provérbio português, que eu inventei, claro. Mais vale ser solteirona em Sintra do que apedrejada inteira. Causa e consequência. Diz-me com quem andas, se não for eu, não vou. A ausência de provas não é prova de ausência. Isso aí é teoria do Ockham. Isso aí é verdade. O homem é o único animal capaz de sentir nojo. Isso é meu. Eu acho que é mesmo. Você não vê um sapo com nojo do outro, né? E olha que sapo dá nojinho, né? Dá. Ser gordo ou se achar gordo são 2 coisas diferentes. Totalmente. Toda mulher se acha gorda. Toda mulher acha que está 2 quilos, precisa perder 2 quilos. Toda. Quando se elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que pareça, tem de ser a verdade. Isso aí é Ockham e usado muito por Sherlock Holmes, Conan Doyle, que se baseava muito na teoria, na navalha de Ockham, que era esse negócio exatamente do mais simples, do mais óbvio, que não tinha sobras. E também o meu personagem seguia muito por ele.